Muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu ajudo compradores de supermercados a aumentarem a sua performance em até 30% em 3 meses ou menos e ainda terem tempo para a família. Eu sou Vânia Santos e o episódio de hoje é Melhore seus resultados acompanhando a conta do fornecedor. E o que vem a ser a conta do fornecedor? A conta do fornecedor é um relatório que registra todas as operações comerciais e financeiras do fornecedor. Ou seja, todas as negociações que nós fazemos e que nós informamos ao sistema aparecerão neste relatório, gerando um extrato, como se fosse um extrato bancário, sabe? Com uma coluna de débito e uma coluna de crédito. Tá bom? Isso ocorre quando nós fazemos uma negociação com contrapartida com este fornecedor, tá? E qual é a importância de acompanhar essa coluna, a unha, esse relatório, essa conta do fornecedor, a unha? Na minha experiência, eu acredito que o não acompanhamento da conta do fornecedor vai fazer você perder dinheiro, tá? Pode trazer prejuízos para a empresa. Aí eu te pergunto, você é cobrado por margem, tá? E o que margem tem a ver com a conta do fornecedor? Se você negocia uma verba com seu fornecedor, tá? Para baixar o custo do produto, qualquer modalidade de verba que seja, né? Que não seja o desconto em nota, tá? Seja ela pagamento em bonificação, seja pagamento em desconto na duplicata, ou depósito em conta, cheque, o que é, né, muito raro de forma de pagamento, mas ainda existe, né? Algumas empresas ainda trabalham em recebimento em cheque. Seja qual modalidade for, tá? Que você negocie, que não seja o desconto em nota, isso vai interferir na sua margem, tá? Porque você vai receber uma verba por fora. E se não estiver no sistema, se você não acompanhar essa negociação que você fez por fora, isso com certeza vai interferir na sua margem. Então, é preciso checar se o sistema que você trabalha oferece essa ferramenta, tá? No caso, existem sistemas que contabilizam qualquer tipo de verba como repasse de custo para o produto. Agora, precisa ver se o sistema com que você trabalha, se ele faz isso, se ele te oferece isso, tá bom? Outro ponto ainda, né, com relação à margem, é que as verbas geram receitas, tá? Com exceção do desconto na nota fiscal, né, o desconto que você consegue com o fornecedor, que é o desconto incondicional, e que ele vem na nota fiscal, qualquer outra modalidade, tá, que eu citei aqui, desconto financeiro, depósito em conta, qualquer outra modalidade geram tributos, tá? Gera receita, receita gera tributos. E se você não está levando isso em consideração, a sua margem com certeza está fora da realidade. Até com relação a isso, eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu fiz aqui mais cedo. Mais cedo não, eu já até mostrei esse exemplo em outra época, eu só procurei ele mais cedo para mostrar para vocês. Vejam bem, neste exemplo, é um exemplo para o estado de São Paulo, tá? E aqui tem uma coluna de verba pedida, uma verba que você pediu ao seu fornecedor. Aqui, nessa outra coluna, são os impostos. Essa outra coluna é o imposto em valor, aqui em percentual, aqui em valor. Total de verba mais os impostos. Prejuízo em percentual. Prejuízo em valores. E verba real para repasse do custo do produto. Isso, lembrando, quando você recebe uma verba fora da nota fiscal, ok? Que não seja aquele desconto que vem em nota. Então, exemplificando aqui, eu combinei com o fornecedor e eu pedi para ele uma verba de R$5.000. Este exemplo é para São Paulo, no caso, você sendo supermercadista de lucro real, tá bom? Eu pedi uma verba para o meu fornecedor de R$5.000, tá? E ele concordou
em me dar essa verba. Impostos, eles dão um total aí de 43,25, que é PIS, COFINS, tem ICMS, tem IR que você paga. Somando tudo isso, dá 43,25 percentuais. Com relação a esses R$ 5.000, em valor, dá R$ 2.162,50. Total de verba mais imposto, dá um total aí de R$ 7.162,50. Considerando que o fornecedor, além dos 5.000, me pagou o valor que é referente aos tributos, né, que é referente a esses 43,25% percentuais, a empresa tem zero de prejuízo. Então, eu posso repassar, se eu quiser, essa verba total de 5.000 para o custo do produto. Ou o total para o custo do produto, ou desse valor eu posso tirar a parte que vai me ajudar a pagar o anúncio do produto, né? Seja tabloide, hoje, né, em dia, seja um incremento na mídia social. Então, eu posso utilizar essa verba toda para repasse como verba mesmo, tá bom? Porque o fornecedor, ele me ajudou com a diferença. Além de 5.000, ele me deu mais 2.162,50, correspondente aos impostos aí, aos tributos da verba, ok? Da receita que gera, do tributo que gera a receita referente a essa verba. Se o fornecedor me der os R$ 5.000 e ele disser para mim, olha, eu não posso te pagar toda a parte do imposto, tá? Eu só posso te pagar aí 34,25 percentuais, que dá uma diferença de 9%. Então, o que acontece aí? Para que a empresa não fique no prejuízo, no valor de R$ 450, eu só posso utilizar como verba R$ 4.550, tá? Eu não posso utilizar os 5.000 total. Eu preciso reservar esses R$ 450 para que o meu financeiro tenha ele guardado, disponibilizado, tá? Na caixinha lá, referente a tributos, e a empresa não fica, então, no prejuízo. Considerando que o fornecedor não possa me pagar tudo isso, ele diz que só pode me pagar 30% do imposto. Gente, é um direito que o fornecedor tem, quer dizer, direito eu não digo, né? Assim como nós temos o direito de pedir, ele tem todo o direito de dizer que não pode dar ou que não vai dar o valor total aí, não vai contribuir contigo, né? Com o valor total referente aos impostos, tá? Então, supondo que ele possa me ajudar com 30%. O prejuízo para a empresa aí, se eu utilizar a verba inteira no valor de R$ 5.000, serão de R$ 662,50. Eu, como comprador, posso pensar, poxa, mas R$ 662,50 é um valor ínfimo, né? Pequeno aí, não vai fazer tanta diferença. Mas se todo comprador pensar dessa forma, a empresa pode ter um rombo ao final do mês. Isso vai depender da empresa também onde você trabalha, né? Se a empresa fizer questão, fizer conta disso, fizer questão, então você precisa ser coerente e precisa ir atrás desse valor ou reservá-lo retirando do valor da verba que você solicitou. Agora, se a empresa não faz, questão aí é entre você e teu superior e a empresa. O que vai acontecer é que o seu financeiro ou o seu setor fiscal, contábil fiscal, vai ter que ou rebolar aí, né, para apresentar as contas e vai ter uma diferençazinha aí no final do mês, aí na última linha, pode ter certeza, tá bom? Porque os impostos nós temos que pagar. Não dá para ficar enrolando com o fisco. Considerando, então, que o fornecedor me arrumou os R$ 5.000 e me disponibilizou somente 20%, R$ 1.000, tá? Para os impostos, para os tributos. Eu só posso gastar, então, desses 5.000 para repasse no custo do produto, R$ 3.837,50. Eu só posso utilizar para repassar para o produto R$ 3.837,50. Se o fornecedor só puder me ajudar com 10%. De repente, tem mês que ele pode me ajudar com todo o percentual referente aos impostos e tem mês que não. Então, nesse caso, são R$ 500. Vai me sobrar apenas
para eu repassar no custo do produto R$ 3.337,50. E o último exemplo aí, não menos importante, aliás, eu acredito que seja o mais importante aí, seria o de ajuda do fornecedor com 0%. Ele não pode, ou a empresa dele não permite que ele pague tributos, ele só te concede a verba nua e crua, ali, referente a repasse do produto. Mas, né, cabe a você, dependendo de onde você trabalha, se a empresa faz questão ou não desse valor, separar, então, o montante que o teu contábil, o teu setor fiscal, vai precisar para pagar esses impostos, esse montante de impostos, que são R$ 2.837,50, é o que vai sobrar para você repassar. Nós só poderemos repassar no custo R$ 2.837,50 para que a empresa não tenha, então, um prejuízo de R$ 2.162,50, referente aos 43% de tributos. Ficou claro para vocês essa explicação que eu passei? É importante que fique claro, gente, porque, vejam bem, são valores altos, e um comprador que deixe um valor desse de prejuízo a cada negociação de R$ 5.000 que ele fizer, vai sobrar o quê para a empresa? Se você não fizer por onde a sua empresa, a empresa que você trabalha, não tiver prejuízo, como que a empresa vai ter condições de fazer um plano de incentivo para você, né, de desenvolver um plano de incentivo, de você ter condições de, além do seu salário, receber uma premiação todo mês? Então, é importantíssimo que você tenha essa preocupação. Dito isso, mostrado esse exemplo, vem uma pergunta também. Você é cobrado por ruptura? Tá, Vânia, mas o que ruptura tem a ver com a conta do fornecedor? Eu penso da seguinte maneira, tá? E isso é de acordo com a experiência que eu tenho. Você negociou com o fornecedor uma verba em bonificação em mercadoria. Só que você conta com o volume dessa bonificação para compor o seu estoque para um determinado período ali, antes da próxima visita do seu fornecedor. E se o pedido de bonificação não for entregue? Você terá dois problemas ao invés de um, não é? Além de você ter um pedido de bonificação que não entrou, uma verba em aberto do seu fornecedor, na conta dele, você ainda corre o risco de ter ruptura no produto, se você está contando com esse volume, certo? E venda, você é cobrado por venda? Pois é, com base na explicação sobre a ruptura, né, que eu acabei de falar, a dedução se torna até um pouco lógica, uma vez que a ruptura te leva à perda da venda, certo? E, como já dito anteriormente em outros vídeos, a ruptura ela pode até levar você a perder o cliente e não somente a venda. E o que compõe, então, a conta do fornecedor? Bom, a nota fiscal de compra, né, obviamente, o que vai gerar o crédito para o fornecedor, e o débito, no caso, para nós. Uma nota fiscal de devolução parcial, se essa nota de compra que eu tenho veio faturado um determinado item na nota e ele não veio no físico, então vai gerar uma nota de devolução parcial dessa nota de compra, certo? Então, neste caso, a nota de devolução gera um débito para o fornecedor e um crédito para nós, ok? Então, temos aí já um contas a receber e um contas a pagar, referente a esse fornecedor. E se a empresa em que você trabalha for pequena, não tiver contas a receber com pessoas o suficiente, né, para uma demanda de nota fiscal de devolução, então cabe, né, a nós, compradores, ficarmos no pé do fornecedor para pagar essa nota fiscal de devolução. A não ser que a negociação que você tenha com esse fornecedor
consta que toda nota fiscal de devolução parcial será abatida diretamente na nota que gerou essa nota, né? A nota de compra que gerou a nota de devolução parcial. O que é o melhor dos mundos aí, tá, gente? Nem todo fornecedor aceita esse tipo de trato, mas é bom que você tenha, de repente, isso em contrato. Também notas fiscais de devolução de quebra, compõe a conta do fornecedor aí como débito para ele e crédito para nós. E, neste caso, a responsabilidade de nota fiscal de devolução de quebras é do comprador. Se o fornecedor aceita o abatimento em nota também, ótimo. Aí é uma questão de negociar e passar a informação para o fornecedor de qual número de nota fiscal de compra será abatida essa nota. Encarte, verba para encarte, diferença de preço ou não encarte, de repente você negocia um produto para rebaixa de preço, você faz a rebaixa interna e não faz encarte, não divulga esse produto em encarte, né, físico, em jornalzinho, digamos assim. Cada um tem um jeito de falar, né, sobre isso, né, a forma de divulgação. Hoje, como eu disse, já existem, né, muitas divulgações através das redes sociais. E para que você tenha um alcance maior, para quem não está ainda agindo efetivamente nessa forma de divulgação, tem como você impulsionar um anúncio que você fizer na sua rede social aí, tá bom? Com isso você alcança um público maior. Para isso você vai precisar gastar um pouquinho. Mas, ó, já digo para vocês, esse pouquinho, talvez ele compense até mais você fazer impulsionamentos dos seus anúncios aí na mídia social do que no papel, tá bom? É uma questão de fazer conta, de você saber o que você vai impulsionar ou não. Bom, falamos também de diferença de preço na conta. Hoje em dia, né, precisa a gente fazer coisas diferentes para conseguir resultados diferentes do que o resultado que nós já temos. Um exemplo disso, se você quer aumentar as suas vendas, você precisa desenvolver mais os seus fornecedores, certo? Você precisa introduzir novos produtos. Talvez precise introduzir novos fornecedores. Se o seu cliente procura por um produto que você ainda não tem, você precisa ir atrás desse fornecedor e introduzir o quanto antes esse produto, para que você ganhe na venda. Dar um up na sua loja, uma reforma, manter a loja sempre limpa. Falamos sobre isso na terça-feira, tá? É preciso inovar de alguma forma. Crescer a venda com a mesma base que você tem, sem agregar nada, vai ser muito difícil, tá? Nós precisamos ser proativos. A conta do fornecedor, ela precisa estar em dia, dentro do que foi combinado. E como saber se ela está em dia? Só acompanhando mesmo, na unha, né, como eu disse para vocês. O tema do episódio de hoje é melhore os seus resultados acompanhando a conta do fornecedor. E por que isso? Gente, o primeiro passo, tá, para você ter essa melhora nos resultados é no atendimento com o fornecedor, tá? Eu já mencionei algumas vezes, né? Eu já falei, sei que eu já falei isso hoje, estou me tornando repetitiva, mas é importante, depois que você fez a interação ali com o seu vendedor, né? Bom dia, como é que ele está, se é do mesmo time, né? Uma falinha ali sobre o gol de ontem e tal, se foi legal, se não foi, tomar um cafezinho, uma interação não muito longa, né? Porque tempo é dinheiro. O que temos que fazer? Rastrear a conta dele. Isso precisa se tornar uma praxe. E só depois que tudo estiver nos conformes é que se inicia a negociação daquela visita. Antes disso, é a conta do fornecedor. É o ponto mais importante depois do bom dia, como eu disse, tá? Antes da negociação. Estude o seu sistema,
Tá? O ERP com que você trabalha, estude ele, como funciona o seu ERP. Em qual módulo você encontra determinado documento, em qual módulo você visualiza se ele entregou mercadoria ou não, se entrou a bonificação ou não, se ele pagou o acordo que já venceu, né, que era para ter sido pago. Estude o seu sistema e crie um GPS para você, um roteiro a ser seguido, passando por todos esses pontos que eu citei. Como eu disse para vocês, tá? Aqui é um ERP muito bom, tá? Eu já trabalhei com ele no passado. Eu digo já trabalhei porque eu usei esse sistema em uma empresa onde eu trabalhei, tá, gente? Ele já era bom e eles fizeram muitas melhorias, o que o tornou melhor ainda, tanto que eu estava dando uma olhada hoje, eu tive até uma certa dificuldade para visualizar algumas coisas. Vamos lá. Eu comentei certa vez que eu consegui recuperar eu não digo, mas eu consegui colocar para dentro da empresa, essa empresa que eu comentei, que eu trabalhei, nós estávamos, na época, com 3 milhões e 800 negativo na conta do fornecedor, ou seja, tá, só na parte aí isso, quando era só comercial, tá, podem ver aí que tem a descrição, né, que é agrupado por fornecedor, depois vem o bloco do comercial, vem o bloco do financeiro e vem o saldo final, tá? Então, nesse bloco do comercial, nós tínhamos 3 milhões e 800 negativo, só de verba. E naquela época nós fazíamos muita negociação e a gente jogava tudo no comercial, mesmo que fosse bonificação em mercadoria ou outra modalidade, nós, no começo, né, ainda não sabíamos trabalhar direito com o sistema, a ponto de melhorar para controle, então, ficava tudo nesse bloco do comercial, tá? Sendo que os acordos financeiros, né, os que não são bonificação em mercadoria, devem ficar no bloco do financeiro. Então, vamos lá. Bom, aqui são exemplos, tá? Eles utilizam uma empresa teste, então, essas informações, elas estão sendo alimentadas desde que eles têm o sistema, justamente para que eles possam utilizar como referência, como modelo. Então, vocês vão até visualizar número de nota, mas é apenas exemplo. Bom, como funciona aqui? Aqui, vamos olhar esse primeiro aqui, que ele está com um negativo de 6.197,40. Vamos entender por que este fornecedor estaria negativo com este valor. Clicando aqui com o botão direito, eu vou direto em lançamentos, porque eu já vou identificar direto qual é o problema. Aqui eu coloco em todos, porque esse sistema automaticamente ele já vem direto para a parte de consumo, setor de consumo. A primeira coluna é a data, como eu disse, esse produto, ele só tem essa data de 2003, então é de duas uma, tá? Ou este fornecedor saiu de linha e ficou devendo este valor, porque não foi cobrado dele, enquanto ele estava em linha, enquanto ele estava fornecendo, ou mudou-se a modalidade, o contrato com esse fornecedor, o percentual pode ter passado para financeiro, e este valor não foi cobrado dele. Bom, neste caso aí, se foi a segunda hipótese do fornecedor ter trocado para financeiro, e se a dívida foi perdoada, deveriam ter feito uma anistia deste valor para que a conta do fornecedor ficasse certinha, justinha. Mas eu acredito que não foi isso, até pelo fato de, na outra tela, só ter esse valor, tá? Na coluna final, no valor total, só tem esse valor como débito. Então, com certeza, o fornecedor não está mais em linha e deixou essa dívida. Como eu disse que você pode melhorar os seus resultados? Bom, o que eu faria se eu fosse comprador deste setor? Eu verificaria se esse fornecedor ainda existe, se ele ainda está ativo no mercado, se ele não faliu ainda. Eu iria atrás deste fornecedor e eu ia recuperar esse valor aí.
Ele teria a chance de fornecer novamente para mim, mas, primeiramente, ele teria que saldar a dívida que ele deixou. Isso é o que eu faria com relação a este fornecedor. Se vocês observarem na coluna de status do fornecedor, ele está como ativo, mas não tem movimentação mais dele. Como são dados fictícios, né, utilizados só como parâmetro, tá, gente? Vamos pegar outro fornecedor para nós estudarmos aí o que aconteceu com ele, o que poderia ter acontecido com ele. Neste caso, nós temos diferença de preço na conta do fornecedor. Um valor total aí de 1.150,05, certo? E vamos ver a data. R$ 1.150. Bom, aí o que fazer? Peixaria, camarão fresco, são produtos de peixaria, certo? Aí tá como setor de frios. Fornecedor, Patrícia. Tem o número da loja, tá? E tem as datas, né, que se referem, tá na primeira coluna, as datas que se referem à diferença de preço na conta do fornecedor. Bom, se tem um total aí de 1.150,05, eu preciso identificar o que compõe esse valor total. Nós estamos em 18 de junho de 2020. Se essas informações fossem reais, o comprador está deixando de cobrar o fornecedor. Por quê? Observem que na primeira linha, dia 18 de 4 de 2020, nós temos uma diferença de R$ 40. Então, é um valor recente, uma data recente. Depois, a última data que aparece aí nessa movimentação é o dia 27 de fevereiro, com uma bonificação de R$ 300, tá? Então, a dívida dele era maior e foi amortizada aí com esses R$ 300. Depois disso, observem que nós temos novembro de 2019, 5 de novembro, né, dia 23 de novembro, 5 de novembro, outubro, julho de 2019, e se você somar esses valores que estão negativos, né, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta coluna aí, não chega a esse valor de 1.150, tá? E ainda teve uma amortização de R$ 300. Então, se não houvesse essa amortização de R$ 300, a dívida aí seria 1.450, correto? Mas, gente, desde março de 2019, que eu não cobro diferença de preço desse fornecedor. Mas ela está contabilizada, porque ela faz parte do saldo total da conta do fornecedor. Então, é mais um valor que eu deixei de receber para a empresa, tá? Não fui atrás dela, e isso é um prejuízo. Aí, o que acontece? Eu falei no começo sobre venda, né? Se você é cobrado por venda, se você é cobrado por margem. Aqui você já tem um problema na sua margem, tá? Se o produto entrou mais caro, né, que consta a diferença de preço, então, com certeza, o preço de venda que você aplicou, você não atingiu a margem que era esperada, tá? Naqueles momentos de compra, naqueles momentos de venda, com essas diferenças de preço que estão aí. Tem outro caso aqui. Bom, aqui é um outro fornecedor, né, do setor de bazar, tá? Vamos às datas. 2011, falar só o ano, né? 2011, 2013. Bom, o que está acontecendo aí? Nós temos um valor de R$ 572 positivo. Ou seja, eu é que estou devendo para o fornecedor? Teve uma bonificação de R$ 270 em 2011, mais uma de 327 também em 2011. Mas o que aconteceu aí? Muito provavelmente, por ter ficado esse valor positivo na conta do fornecedor, o comprador não fez o acordo comercial para matar essa dívida, que é o que a gente chama de encontro de contas, tá? Você coloca a dívida,
na conta, elaborando o documento para o fornecedor, referente ao pedido bonificado, tá? Quando a bonificação entra, vai haver um encontro de contas aí, né, do débito e do crédito, zerando aquela conta, zerando a dívida ali do fornecedor. Então, vejam bem, por não ter feito o acordo comercial aí, gerado, né, a conta no sistema, para haver esse encontro de contas, em 2012 eu tive uma diferença de preço de 25,57. E ela não foi cobrada, tá? Por quê? Essa conta positiva acabou camuflando a diferença de preço do fornecedor. E isso eu digo para vocês na certeza, porque em 2013, no dia 14/8, aí sim, eu fiz no sistema o acordo comercial, o pedido bonificado e o acordo comercial de R$ 48,91. E no dia 15/8, a bonificação entrou exatamente no valor de R$ 48,91 e houve o encontro de contas aí. Tá? Então, essa dívida foi paga de 48, mas é de 25,57. Não foi cobrada porque ela estava camuflada aí. Tá? Bom, esse é outro exemplo e a importância de você acompanhar a conta do fornecedor. Como eu disse para vocês lá no começo, né, como fazer, o que você tem que fazer antes de entrar na negociação daquele dia, né? Antes da negociação daquele dia, que você precisa rastrear toda a conta do fornecedor, né? O que você tem que ver aí? Se o pedido anterior foi entregue, e não só o pedido bonificado, no caso, o pedido de compra também, né? Se ficou pendência de entrega, se o pedido não foi entregue na íntegra, tá? Só parcial, você pode ter um problema de ruptura. Se o pedido bonificado não foi entregue, além de você ter um problema de ruptura, você pode ter também a conta em aberto aí do fornecedor. O fornecedor pode sair de linha, pode trocar de comprador e essa conta ficar esquecida, a não ser que você, como comprador, assim que assumir a conta, você vá para o sistema, rastreie todas as divisões que esse fornecedor trouxer para você, e você faça um encontro de contas com ele ali, tá? Enquanto ele não te saldar o que deve, bom, é lógico, se você está começando agora naquele setor e o fornecedor não sabia daquela dívida ou não lembrava daquela dívida, então você vai ter que negociar um prazo, né, dar um prazo para ele acertar essa dívida com você, tá? Porque ele não sabia dela, ele está despreparado para pagar esse montante aí, dependendo até do valor que tem. Então, cabe aí dar um prazo para que esse fornecedor salde a conta. Gente, eu até tenho mais exemplos. Eu peguei um caso aqui que é de troca. Tem um valor negativo aí de R$ 1.989,71 desse fornecedor. Perfumaria, tem diferença de preço, então pode ser que seja diferença de preço. O que eu falei de você rastrear, né? A gente costuma falar capivara, tá? Tem fornecedor que pode ter uma movimentação muito longa, tá? Então, se você deixou a conta chegar a uma situação de que você não tem claro ali, você não consiga mostrar para o fornecedor de que é uma dívida recente, então você vai ter trabalho. Se você tem um fornecedor que você não acompanha no dia a dia, tá? Visita a visita, por isso que é importante você fazer todo o rastreamento da conta dele a cada visita dele, tá? A cada negociação, você vai ter problema quando você resolver ir atrás dessa dívida aí. E se você já identificou e você vai mesmo atrás dessa dívida, então pode se preparar que vai ter trabalho, tá? Mas olha, tem diferença de preço, tem transferência de troca. A transferência de troca, no caso, é quando você envia a troca de uma filial para a central, então você dá a entrada nessa outra central. Uma central de troca, setor de troca, depende da nomenclatura que você utilizar aí.
E neste caso aí, nesse ERP que eu estou utilizando, tem aqui, troca convertida em débito na conta comercial do fornecedor. Aqui são duas situações. Como eu disse que esse sistema, esse ERP, eles fizeram melhorias, tá? Desde que eu trabalhei com eles. Quando nós tínhamos troca, nós elaborávamos um acordo comercial cobrando aquele valor de troca, tá? Depende do que você negociou com o fornecedor. Tem fornecedor que ele autoriza você a emitir a nota fiscal de devolução das quebras e você descarta o físico dessas quebras. Então, o que acontece aí? É uma forma de você dar solução às suas quebras. Porém, você precisa levar em conta que você está emitindo a nota fiscal de devolução para o fornecedor, ok. Você vai receber essa nota de devolução, ok. Porém, como você vai descartar o físico dessa mercadoria, você precisa ter algumas preocupações aí, tá? Você precisa tomar algumas atitudes, digamos assim, algumas providências. Ter o cuidado de onde serão descartados essas mercadorias que são impróprias para consumo. Você vai pagar por caçamba, pela caçamba, se você for jogar essa mercadoria, né, descartar essa mercadoria. Então, você ainda vai ter gastos. O melhor dos mundos aí de resolver a quebra do fornecedor é através da nota fiscal de devolução das quebras e com a retira dele, tá? Que o fornecedor retire. Explicado esse ponto aqui. Bom, e aí a dívida ficou em 1989, que você vai ter que começar, né, do fim para o, quer dizer, de atualmente, e você vai ter que retroagir as datas aí, até chegar nesse valor da dívida e mostrar e convencer o fornecedor do que é aquele valor ali, tá? Do que é aquele valor de dívida. E por que você tem que convencer o fornecedor? Você tem que convencê-lo porque se é uma dívida que está, e é uma dívida antiga, provavelmente você não terá ali os documentos para mostrar para ele, se for diferença de preço, se for diferença de preço, se tiver no sistema, tem a relação do pedido e a nota fiscal, o número de nota fiscal. Então, talvez o fornecedor vai até se oferecer para quitar logo esse valor, dependendo do valor, para quitar logo, porque ele não vai querer ter o trabalho de fazer todo esse levantamento. Importa é que você tenha certeza, né, passe com clareza para o fornecedor do que realmente, o que gerou aquela dívida, tá? Isso é importante. E passando, né, com transparência, com clareza, o fornecedor vai acertar com você. Como que acontece o encontro de contas aí? Aqui eu estava falando de bonificação, né? Falando de diferença de preço. Então, eu estava mostrando a parte comercial ali do sistema. Como eu disse para vocês, é um sistema muito bom, tá? É da Bluesoft. Esse ERP é da Bluesoft. E se alguém quiser maiores informações, só perguntar depois, tá? Então, como funciona? Eu fiz um acordo com o fornecedor para depósito em conta, ok? Então, eu gero esse acordo financeiro e o débito dele não vai aparecer, então, nesse módulo do comercial, tá? Ele vai aparecer já direto no financeiro, porque a modalidade de recebimento não é bonificação em mercadoria. Então, ali no bloco do comercial, como eu falei para vocês, vai aparecer diferença de preço, bonificação em mercadoria. Na aba do financeiro, ali no bloco do financeiro, vão aparecer todos os acordos que eu fizer que terão outras formas de pagamento e que o nosso financeiro vai controlar, tá? E que é o que vai gerar ali também para o contábil, para o fiscal. Então, esse valor, vamos supor que eu fechei R$2.000, um acordo de R$2.000 com o fornecedor, e gerou lá no financeiro essa dívida, então. Se esses R$2.000 foi em depósito, o meu financeiro vai acompanhar o depósito desse fornecedor, identificando que o depósito foi feito,
A pessoa responsável por controlar a conta, que aí eu não sei na sua empresa se é mesmo o comprador ou se é o setor financeiro, geralmente, né, o comprador não vai ficar lidando com dinheiro, com cheque, com extrato bancário, então vai ser o setor financeiro mesmo. Então, o seu contas a receber, ele vai efetuar a baixa desse, quer dizer, ele vai fazer o encontro de contas, ele vai ligar o valor da dívida, porque o fornecedor vai informar o número do acordo correspondente, o financeiro identifica que foi feito aquele depósito e que é referente àquele acordo. Então, esse sistema, ele já faz um encontro das contas ali, quitando esse acordo. Se for abatimento na nota, que você pode negociar isso também com o fornecedor, o encontro de contas acontece também da seguinte maneira: o seu financeiro vai atrelar o acordo comercial a uma nota fiscal de compra do seu fornecedor, tá? Na hora de pagar esse fornecedor, vai deduzir o valor correspondente a esse acordo comercial. Por que é importante aí você controlar a conta do fornecedor no dia a dia, a cada visita? Para que você não precise, né, despender tempo ou outra pessoa para correr atrás do fornecedor e se estressar cobrando, fazendo uma cobrança atrasada, né, como a que eu comentei aí, se o fornecedor, se você deixar a conta muito atrás, você vai demorar muito tempo para fazer isso. Ou quem for fazer esse levantamento vai despender muito tempo, tá? E como organizar isso? Como eu falei, acompanhando o sistema, criando um GPS para você, tá? Mantendo o controle. Tá, mas eu não tenho um sistema assim, eu não tenho a minha empresa, o ERP aqui é fraco, não garante, não disponibiliza esses módulos, essas ferramentas. Bom, então, até que você consiga convencer a sua empresa a contratar a Bluesoft, que é o ERP que eu acabei de mostrar, que tem todos esses módulos, todos os módulos são integrados, né? Então, torna mais fácil o acompanhamento da conta do fornecedor. Aí você vai ter que dar seus pulos, né? Fazer o controle à mão, abrir um controle no Excel, mas é preciso fazer o controle, tá? Possível é. Você só vai ter mais trabalho, você vai despender de mais tempo. Com isso, você pode levar mais de 3 meses para se organizar, ok? Porque eu ajudo o comprador a se organizar, a colocar a sua rotina em dia ali e ainda ter tempo, né, para a família, melhorar seus resultados, ainda ter tempo para a família, mas ele precisa se organizar primeiro. E dependendo da situação, de como você estiver, então, vai levar mais tempo. Para saber o tempo, para estimar mais ou menos o tempo aí, eu preciso saber onde você está, para então chegarmos onde você quer. É importante manter em dia, então, para você não se perder, ok? Você pode melhorar até a situação eliminando o papel, digitalizando, né? Se você tem como digitalizar documentos aí, por que eu estou dizendo isso? No caso na minha experiência com este ERP, o acordo comercial, você imprime para o fornecedor assinar, tudo mais. Mas, se você não quer ficar acumulando papel, ou você até imprime, ele assina, você digitaliza e mantém esse documento digitalizado. Se for um acordo financeiro, você já envia por e-mail para o fornecedor, para o financeiro do fornecedor, já com o número da duplicata que vai ser abatido. Você precisa mandar mastigado, gente. Essa é a realidade. O vendedor, ele não tem culpa, não é ele que faz o financeiro da empresa dele. Ele faz um negócio ali com você, ele tem sim obrigação de acompanhar, tá? A conta dele, porém, ele não é responsável
diretamente pelo pagamento, tá? Pela efetivação do pagamento do que ele acordou. Ele tem um back-office, ele tem uma retaguarda ali que ajuda ele com isso. Então, ele acompanha. Mas o que, para você ter a sua conta em dia, mande mastigado. O que eu faço é exatamente isso. O que eu fazia, o que eu faria, o que eu faço. Elaboro o documento, o acordo comercial ou financeiro, imprimo, ele assina, eu digitalizo, com ele ali ainda eu já envio para o financeiro dele, já com todas as informações necessárias ali, com dados bancários para depósito ou para transferência bancária, com o dado da nota fiscal que será abatido, ou já combino com ele a nota que será abatida, já mando todas as informações. Agora, se eu quero economizar mais ainda, tem e-mail. Você pode confeccionar o acordo, ao invés de imprimir, você salva ele em PDF, envia ele para o e-mail do vendedor. Hoje em dia, a gente abre o e-mail no celular mesmo. Ele já abre o e-mail ali, dá uma resposta de confirmação de que está de acordo com aquele acordo comercial que acabou de ser fechado ali, e não precisa imprimir. Já coloca o financeiro dele em cópia, então ele já responde a todos também concordando com o negócio que ele acabou de fechar e informando ao financeiro dele de que ele está de acordo e que o financeiro pode proceder com aquela negociação, atrelar no seu sistema para abatimento e tudo mais. Tem como você facilitar, tá? Tem como você facilitar a sua vida. É uma questão de você se organizar para isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Baixem o e-book, tá? Tem um e-book que ensina como turbinar sua produtividade aí são 4 dicas, tá? Beijo, fiquem com Deus.